Aleluia. Glória a Deus. Seja bem-vindo, meus irmãos. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo. Venhamos na Tua presença, Senhor, mais uma vez, te adorar, te glorificar, entregando o nosso culto racional, Senhor. Nosso coração, nossa alma, nosso espírito derramamos em Ti. Coração, aleluia. Não me contaminar. Aleluia. E não aceitar. Glória a Deus. O que não vem de Deus. Propõe meu coração. Aleluia. Não me afastar. Não deixa eu me afastar de Ti. Daquele que tem. Aleluia. Tudo pra me ensinar. Aleluia. Mesmo que o sujo pareça limpo. Oh, Senhor, limpa-nos, Senhor. E que para muitos seja algo normal. Oh, Senhor, nos purifica, Senhor. Mesmo que o sujo pareça limpo. Oh, aleluia, Jesus. E que para muitos seja algo normal. Prefiro não. Eu prefiro não. Prefiro não. Oh, Espírito Santo de Deus. Prefiro não. Alabacalabassure mandarábia. Eu prefiro não me contaminar, Senhor. Oh, Espírito Santo. Amém, irmão? Música linda, né? Glória a Deus. Que a paz do Senhor, meus irmãos, seja no coração de vocês. Hoje eu quero estar trazendo uma palavra do coração de Deus para os nossos corações, respondendo aqui uma perguntas, né? Aleluia. E eu vou deixar aqui a minha opinião sobre pastor Josivaldo. O Senhor é contra pastores se candidatarem a cargo político? Não, eu não sou contra não, querido. Eu não sou contra não, mas eu não acho que isso seja uma regra para a igreja. E eu vou explicar por que nessa palavra que o Senhor me deu hoje. Amém? Então vamos lá orar. Vamos pedir para que Deus venha nos iluminar o nosso coração. Abre a sua Bíblia, Daniel, capítulo 1. Nós estamos vendo o texto aí em cima, onde Daniel, Ananias, Azarias e Misael, eles decidiram não se contaminar comendo os banquetes do rei, que era uma comida sacrificada a ídolos. Além de nada saudável, preferiram comer legumes e verduras. Então, respondendo a esse questionamento, eu desde mão aqui eu já digo que não sou contra, mas não acho que seja uma regra para a igreja. Amém? Então eu vou explicar por quê, que eu não acho que isso é regra. Eu acho que isso é uma exceção e no caso desses homens que foram levados a um cargo político ou alguma coisa assim, foram as circunstâncias e o próprio Deus que fez com que eles se destacassem nesses lugares para preservar o povo de Deus e para dar o escape, para dar o livramento. Amém? E todos eles estavam lá contra a sua vontade. E eu vou explicar isso aqui. Daniel capítulo 1, versículo 1 diz assim: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, a sitiou. E o Senhor entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, com letra minúscula aqui, seu Deus, né? Eu acho que é o Deus Dagon. E o pôs o utensílio na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que lhe trouxesse algum dos filhos de Israel, e da linhagem real, e dos nobres. Versículo 4. Jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria,
e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhe determinou a ração de cada dia e da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs de Belsazar, e Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, o de Azarias o rei de Obed-nego. E Daniel assentou-se no seu coração, decidiu em seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus, aqui já o Deus de Daniel, a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veio ele os vossos rostos mais tristes do que o dos jovens que são vossos guias. Assim arriscaria a minha cabeça para com o rei. Então Daniel, ao despenseiro a quem o chefe do eunuco havia constituído sobre Daniel e Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te aos teus servos 10 dias, fazendo-se que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, conforme vires, te haja com o teu servo. E ele conveio nisso e o experimentou 10 dias, e ao fim dos 10 dias pareceram seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam da porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção de manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Amém? Deus deu conhecimento e inteligência em todas as sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e os sonhos. Amém? Senhor, nosso Deus, eterno Pai de nosso Senhor Jesus, Pai querido, Deus amado, Deus santo, fala conosco, nos abençoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, que a graça do Senhor seja em cada coração, aleluia. Eu creio nessa palavra profética que foi dada. Eu quero que você entenda, aleluia, o contexto desse texto para que você possa entrar. Então, Daniel, ele era contemporâneo do profeta Ezequiel, aleluia. O profeta Ezequiel, ele já tinha profetizado, assim como Jeremias, que Israel seria sitiada, Israel seria levada cativa pela desobediência e pela apostasia, porque Israel se desviou dos caminhos do Senhor para comer da coisa sacrificada aos ídolos e a se prostituírem com os outros ídolos daquelas nações, conforme as abominações daquelas nações. O que Deus já tinha falado em Êxodo, em Deuteronômio, para que quando eles fossem entrar nas outras nações, nos outros lugares, não se contaminasse. O que eu entendo com esta palavra? Eu entendo que Daniel, Misael, Ananias, eles foram levados não pela sua vontade, eles não foram levados porque eles estavam felizes, porque eles foram, não.
e nem tampouco vi Daniel, Ananias Daniel e os seus conterrâneos, aqueles que ali estavam com ele, não foram de livre e espontânea vontade se apresentar ao rei Nabucodonosor e se candidatar ali para um cargo político, não. Muito pelo contrário, eles estavam indo ali contra a sua própria vontade, estavam indo para aquele lugar, para aquela situação, por uma desobediência do próprio povo, que levou Israel a ser cativa de Babilônia. Mas Deus, ele é um especialista em transformar o caos em solução. Então, o que ele faz? Deus, ele separou ali esses 4 jovens, em especial Daniel. Agora você vai encontrar no texto sagrado, da Bíblia Sagrada, o porquê que Deus separa esses jovens, o porquê, porque você começa a identificar a característica, o caráter, a integridade de Daniel e de seus conterrâneos aqui, dos seus amigos. Você já vai começar a ver, a se destacar algo que nos chama a atenção aqui, essa palavra. Aleluia, já respondendo a perguntas, aqui é o questionamento, o propósito desse vídeo, se eu sou contra ou não um pastor, uma pastora se candidatar. Já falei, não sou, mas eu acho que isso não é regra para a igreja, como estou vendo nos dias de hoje, isso se tornando normal, né? E por vários motivos. Aqui a situação levou Daniel, e a situação era de caos, era caótica. Israel foi invadida, Judá foi invadida, os muros foram derrubados, pessoas morreram naquele cerco, pessoas perderam a sua vida. Daniel agora é levado para a Babilônia. Agora eu quero que você raciocine comigo e entre no contexto. Imagine eu e você, aleluia. Agora Daniel está sendo levado para um reino cheio de idolatria, cheio de feitiçaria, cheio de prostituição, cheia de coisas que eram contrárias à lei de Deus. Um reino poderoso, politicamente, economicamente, militarmente. Imagine você, alguém entrando nesse reino e sendo a sua vida preservada, porque era para eles terem morrido. Aí eles estão entrando naquele reino. O rei chama esse jovem para que comesse e bebessem dos manjares e usufruísse do castelo e fosse instruído em todas as artes. O rei estava oferecendo ali para eles um cargo. O rei estava oferecendo ali para eles um cargo político, um cargo ali para que servisse eles. Aleluia. Mas o que me chama a atenção nessa palavra é algo que vem do caráter desses jovens. Jovens esses muito novos, mas que já tinham personalidade, sabiam o que queriam, conheciam o seu Deus e conheciam o propósito de estar ali. Porque no capítulo 8, Daniel assentou-se no seu coração de não se contaminar. Quem pôs isso no coração de Daniel? A sua fé, a sua confiança, a integridade desse jovem. Ele decidiu no seu coração não se contaminar. Agora eu quero que você entre aqui na história. E como não se contaminar em um sistema, em uma cidade, em um país todo contaminado, todo prostituído, em que a tendência era que ele se contaminasse, em que ele não só comesse daquelas iguarias, mas viesse a aceitar tudo aquilo que o rei ele impusesse como lei, como o que eles tinham que fazer. O que me chama a atenção aqui no capítulo 8 é que isso foi colocado, Daniel colocou isso no coração dele. Eu estou aqui, eu estou na Babilônia, eu estou dentro desse sistema corrompido, falido, prostituído, adulterado, mas tenho uma aliança com meu Deus. Eu não vou me contaminar, eu não vou me prostituir, eu não vou beber do vinho da prostituição deste lugar. Aleluia, é isso que me chama a atenção. Mas o que nós estamos vendo nos dias de hoje é o contrário.
são pessoas que até mesmo íntegra, que até mesmo com uma visão de reino de Deus, mas que quando chega dentro desse sistema político, onde existe o principado da corrupção, da prostituição, do adultério, da prostituição espiritual, é o contrário. O que eu estou vendo são homens e mulheres de Deus entrando nesse meio e se prostituindo, vendendo a sua fé, como Esaú, o profano, que vendeu a sua primogenitura por um punhado de galinhado, por um punhado de guisado. Então, querido, veja bem, Daniel, ele tinha uma aliança com Deus, e ele entra em Babilônia, ele não vende, ele não renuncia à sua aliança, ele não renuncia o propósito que Deus chamou ele naquele lugar. E isso que me chama a atenção. Aleluia. Ele entra naquele lugar, ele entra naquela situação e ele não se contamina. Então, querido, o que nós estamos vendo nos dias de hoje? O que nós estamos vendo no dia de hoje? Nós estamos vendo no dia de hoje o contrário. Nós estamos vendo as pessoas partindo para esse lado e acabando que se prostituindo e vivendo uma vida longe dos propósitos de Deus, abandonando até mesmo a casa do Senhor, abandonando as almas e não cumprindo o propósito que Deus estabeleceu para ele. Veja bem, ele diz isso aqui, e eu acho interessante a gente frisar aqui, que ele pediu ao chefe do eunuco que concedesse para ele um prazo de 10 dias, e depois viesse ver como eles estavam. Ou seja, mesmo contrariando a ordem do rei, Deus concedeu a Daniel graça, graça, misericórdia, no versículo 9, concedeu a Daniel graça, misericórdia diante do chefe dos eunucos. Mas por que Deus concedeu a graça? Pelo propósito que Daniel colocou em seu coração. Querido, quando você tem propósito com Deus, quando você permanece firme nesse propósito, Deus ele te concede graça. Ele te concede graça. E aquilo que você precisa, com certeza, Deus ele vai te ajudar. Ele vai te conceder os meios necessários para que se cumpra a vontade de Deus. Amém? Então ele concedeu graça ao chefe do eunuco. E disse o chefe do eunuco: Daniel, tenho medo do meu senhor. Mas ele concedeu e determinou que assim fizesse. Trouxeram legumes e deram. E ao cabo de 10 dias, Daniel estava mais gordo e forte do que aqueles que tinham comido e bebido da iguaria do Senhor. O que eu entendo com isso, querido? Que, meus queridos irmãos, eu não sei quem é você, eu não sei como é que está a tua vida, mas eu quero te dizer, meu querido, que muitos estão indo para a Babilônia, para comer da iguaria, e beber do vinho que é oferecido ali, e usufruir do luxo, do poder e do status que a Babilônia está oferecendo, e não para cumprir o propósito e a vontade soberana de Deus em sua vida e na nossa nação. Porque Deus, ele usou a vida de Daniel, Misael, Ananias, para que pudesse preservar o povo de Deus ali, para que pudesse conceder graça a Daniel diante do eunuco, diante do rei, diante dos nobres, para que pudesse ajudar e preservar o povo de Deus ali naquele lugar que estava passando pelo processo, pela desobediência, até que viesse se cumprir o tempo determinado por Deus, para que eles viessem sair daquele cativeiro e viessem regressar de novo para a sua terra. Então, querido, veja bem, e é isso que me chama a atenção. Daniel, Misael e Ananias, eles não se contaminaram. E aí, queridos, acontece o quê? O que aconteceu com isso? Qual é o prêmio que eles tiveram diante de Deus por não se contaminar, por mesmo diante de estando vendo tanto privilégio, tanta bênção, tanta mordomia,
tanto dinheiro, tanto lucro, tudo ali que estava à disposição dele, aleluia, mas eles não se contaminaram. Eles não beberam do vinho que há contenda, como Paulo fala, né? Não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Eles decidiram, querido, não comer, não participar de alianças obscuras, de não se aliançar com o pecado. Aleluia. Ai, meu Deus do céu, aleluia. Essa aliança, essa decisão de Daniel não se contaminar, de não se aliar aquilo que era contra a palavra, aquilo que era contra Deus, é tremendo, irmão. Isso nos mostra no dia de hoje que muitos estão fazendo ao contrário. Muitos estão se contaminando, mas não só se contaminando, permitindo que outras pessoas se contaminem também. Então, olha o que Deus ele vai fazer no versículo 17. Ora, a esses 4 jovens, Deus, com letra maiúscula, Deus de Israel, deu o conhecimento, a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonho. Aleluia! Olha isso. Por quê? Porque foi Daniel que pôs aquilo. E a atitude de Daniel ser fiel e não se contaminar tocou os seus amigos, que decidiram também não comer. Pela atitude de Daniel, porque Daniel colocou aquilo no coração. Querido, quando um justo governa, aleluia, como diz aqui a palavra do Senhor, o povo se alegra. Mas isso eu vou falar sobre isso também aqui. Mas quando o ímpio ele governa, eu vou colocar aqui. Aleluia. Então, querido, a atitude de Daniel levou os 4 a também não se contaminar. Agora eu te pergunto, e se Daniel come? Se Daniel desse um mau exemplo, iria contaminar os 3 amigos dele. Mas a posição de Daniel em ser íntegro, reto diante de Deus e não se contaminar, fez com que os outros amigos também não se contaminassem e seguissem o exemplo de Daniel. Aleluia! Isso é tremendo, querido. Isso é tremendo. Isso faz nos refletir muita coisa no dia de hoje. Mas o que nós estamos vendo no dia de hoje? É que os pastores e pastoras estão abandonando seus altares, entrando na política e se alinhando a corruptores, roubadores, e se prostituindo com todo tipo de vinho de contenda, de dissolução, de dissimulação. É isso que nós estamos vendo por aí. E não estão indo lá defender princípios ao qual Deus permitiu, se é assim, se foi a vontade de Deus colocar ele lá. Então eu não vejo precedente bíblico para dizer que isso é uma regra para a igreja. Não, não é regra. Embora eu não sou contra um pastor ou uma pastora se candidatar a um cargo político, eu sou contra ele se contaminar e fazer alianças com as trevas. Isso eu sou contra. E sou contra mesmo. Se alinhar a partidos ideologicamente contrários à palavra de Deus. Isso eu sou contrário. Isso eu vou bater de frente. E vou bater muito mesmo, irmão. E por mim, nem que eu morra, mas eu não vou me calar. Aleluia. Então, querido, vamos lá. Agora eu quero fazer uma retrospectiva na Bíblia para saber se é regra ou é exceção um homem ou uma mulher de Deus se candidatar a cargo político. Vamos lá. José do Egito. Quem levou José a ser governador? Qual foi a circunstância? Hein? Qual foi a circunstância que ele foi? Havia um decreto. Aleluia. O povo
ele estava houve uma fome, houve uma grande fome, né, no mundo antigo, e Deus usou a vida de José para preservar a sua descendência. Mas agora, quem levou ele até o Egito? Os seus irmãos com inveja dele. Vê lá em Gênesis capítulo 37 em diante. Os irmãos com inveja dele, por causa do que ele ali era o filho querido do pai, o que eles fizeram? Resolveram matar. Aí um se levanta, não mata ele, jogaram ele dentro de uma cisterna. Para não matar ele, venderam ele como escravo. Ele vai escravo para a terra do Egito. Ele vai trabalhar na casa de Potifar. Na casa de Potifar, assim como Daniel decidiu no coração não se contaminar, também José decidiu não se contaminar. Ele tinha na idade de 17 anos de idade, também um jovem como Daniel. Olha o que acontece. A mulher de Potifar olha para ele e quis o que? Se prostituir. Ali era a contaminação. Ali era a prova se ele era ou não um homem de Deus. O que acontece? Não, o meu Senhor me deu sobre toda a tua casa, menos tocar em ti eu não posso tocar. Não, mas eu te quero. Foi para cima dele, ele se rasga, ele sai correndo sem roupas. E ela o quê? Ela incrimina ele, dizendo que ele tinha o quê? Dizendo que ele tinha possuído ela, tentado estrupar ela. E aí ele apanha, ele vai humilhado, vai ser preso injustamente, mas ele não se contaminou com a prostituição da terra do Egito. Ele não se contaminou. Ele não se contaminou. Irmão, isso é muito forte, irmão. Isso é muito forte. Ele vai para onde? Ele vai para um cativeiro. Ele vai, aleluia, desculpe, ele vai para a prisão. E diz a palavra que por causa disso, um espírito de excelência era sobre ele, ao ponto de que quando ele entrou naquela prisão prosperou, diz a palavra. E aí ele começa a adivinhar o sonho do copeiro, e aí o rei se perturbou com o sonho, com aquela visão, e aí manda chamar quem? José. José vai lá e adivinha o sonho. E aí ele é constituído como governador da terra do Egito. Agora me diz uma coisa, José saiu lá da casa do pai dele de livre e espontânea vontade e foi se candidatar a um cargo político. Mas Deus usou a vida dele para preservar o povo de Deus. E quando ele foi privado, ele não se contaminou. Assim é Daniel. No capítulo 2 de Daniel, aleluia, você vai ver aqui que o rei também teve um sonho. O rei também teve um sonho, teve uma visão, aleluia. Aí você vai ver o que o rei vai se soberbecer, manda também fazer uma estátua, e todo aquele que não se prostrar seria o que? Queimado. Aí Daniel tinha saído para fazer outras coisas, estava ali Mesaque, Sadraque e Abednego. O que eles fizeram? Eles eram fiel a Deus, mas eles deram o quê? Eles não se contaminaram. E aí veio uma lei contra os princípios cristãos, contra os princípios da fé de Mesaque, Sadraque e Abednego. Eles tinham uma ou duas: ou eles obedeciam o rei e eram salvos, ou eles eram fiel a Deus e seriam mortos. Eles decidiram o quê? Fica sabendo tu, ó Deus, que mesmo que tu nos mate, nós não vamos. E se Deus quiser, se Ele quiser, Ele nos livra da tua mão. Eita Deus de glória! Sabe o que é isso? Fidelidade, honestidade, integridade, fidelidade a Deus. Então o que Deus faz? Deus permitiu essa situação, irmão. Mas só que Deus é o Deus de livramento. Deus entrou lá dentro da fornalha e livrou Mesaque e Sadraque. Agora eu quero te dizer uma coisa. Deus livrou eles da fornalha? Não, mas livrou na fornalha. O Jesus entrou lá dentro, uma teofania. A presença manifesta de Jesus no Antigo Testamento. O anjo do Senhor estava ali. Ele estava lá dentro, era Jesus ali dentro, meu irmão. Era o verbo ali dentro. Antes dele encarnar como Jesus, era ele, era Jesus ali dentro.
não deixou que eles fossem queimados. Mão é muito forte. Aí depois passa o reinado de Nabucodonosor em Belsazar. Daniel é chamado. Aí os satrapas ali, os mestres, os adivinhos fazem uma outra lei. E nessa lei Daniel é pego nela, porque essa lei dizia que não podia adorar e não podia orar a outro Deus se não fosse ao rei. E aí pegaram Daniel orando como era de costume, 3 vezes ao dia de orar ao seu Deus. Resultado, cova do leão para ser morto. E aí ele botou o que? A fé dele em próprio risco. Você vê ele obedecendo o decreto que era contra os princípios? Não. Ele botou a vida dele em risco e foi o que? Salvo. Então, querida, eu não vejo na Bíblia isso ser uma regra para a igreja, para pastores e pastoras se eleger, como está sendo no dia de hoje. Agora eu vou responder. Pastor, mas quando o justo governa o povo, e quem disse que o texto está falando de evangélico? E quem disse que o texto de Provérbios, capítulo 29, versículo 2, está falando de cristão evangélico? Vamos ver o que o texto diz. Provérbios, capítulo 29, versículo 2. Provérbios, capítulo 29, versículo 2. Provérbios, capítulo 29, versículo 2. Provérbios 29, capítulo... Provérbios... Vamos lá, eu estou nessa versão da minha Bíblia, mas em outras versões tem assim: quando o justo se engrandece ou governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Aonde que está escrito aqui, aonde os evangélicos, aonde os pastores, aonde os cristãos governam, o povo se alegra? Vamos fazer uma análise textual do texto, mais exégese do texto. A palavra está dizendo justo. Justo. Se uma pessoa não é cristã, mas ela domina e governa com justiça. O que é justiça? É dar ao outro aquilo que é de direito. Ele é considerado justo. Quando ele não rouba, quando ele não faz caixa dois, quando ele não prevarica, quando ele, aleluia, não faz conluio, quando ele não faz o toma lá da cá, quando ele governa, quando ele não rouba, quando ele é um homem justo ali no governo, independente dele ser evangélico, católico, cristão ou de qualquer. A Bíblia está dizendo quando o justo, não está falando contra o evangelho, não está falando contra o pastor, está falando justo. E justo é todo aquele homem ou aquela mulher que está ali naquele cargo e se mantém íntegro ali naquele cargo. Isso é ser justo. Isso é que o texto fala. Amém? Ou eu estou enganado? Ou será que eu estou fazendo uma exegese errada do texto? Porque eu não estou vendo aqui, quando o pastor ou pastora governam, o povo se alegra. É isso que está dizendo o texto? Não. Justo. Muitos homens e mulheres que se dizem de Deus são injustos. São profanos, são prostitutos, são adúlteros, são ladrão, são maldizente, dão mau testemunho. Está cheio. Então, por isso que o texto está dizendo justo. E a Bíblia diz em 7, versículo 20, diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de Deus. Ah, Senhor, em teu nome eu profetizei, eu curei, eu falei. Não, meu irmão, para trás de mim que eu nem vos conheço. Então, a Bíblia não está dizendo aqui que é cristão. A Bíblia está dizendo justo, querido. Justo, uma pessoa que mantém a sua palavra, a sua integridade. Amém? Então, queridos, essa é a minha palavra que o Senhor me deu nessa tarde, para colocar aqui a minha posição. Não é regra, tá? Não é regra, é exceção. Qual é o conselho que você dá, pastor, para aqueles homens e mulheres de Deus que querem se meter na política? Olha, querido, se conselho fosse bom não se dava, vendia, como diz o coisa aí, né? Eu tenho a minha posição.
Eu só te digo uma coisa, que quando você sai dos propósitos de Deus para fazer os teus propósitos, a Bíblia diz que os nossos caminhos não são melhores do que os caminhos do Senhor, porque os caminhos do Senhor eles são melhores e maiores. E há caminhos que aos olhos do homem parecem direito, mas no fim são caminho de morte, de destruição. Então cabe você, homem e mulher de Deus que se elegeu, saber se isso é ou não a vontade de Deus, se Deus mandou ou não você fazer. Porque veja bem, você está largando o cajado que Deus te deu, você está largando o princípio que Deus te deu para entrar em outro reino, que é muito perigoso. E para isso tem que ser a vontade de Deus na tua vida. Isso tem que ser debaixo de jejum, de oração, de consagração. O Espírito tem que testificar de uma maneira sobrenatural e poderosa, para que você vá para lá, não se contamine e não manche o nome de Cristo. É isso que eu entendo. Então, querido, o conselho que eu tenho é esse, que nem todos aqueles que estão indo para lá é amando de Deus, estão indo para lá na desobediência. E se estão indo na desobediência, querido, vão pagar um preço pela sua desobediência. É isso que eu acho, é esse o meu conselho, que você ore, que você... Ah, pastor, mas se eu orar e Deus disser que não é para ir, então, querido, é melhor obedecer do que sacrificar, querido. Amém? A Bíblia diz isso. Deus te chamou para ser reino e sacerdote. O que é ser reino e sacerdote? Reino, nosso reino não é da terra, o nosso reino ele é transcendental, o nosso reino ele é eterno, ele não é o reino da terra. E logo eu faço aquilo que Billy Graham, eu faço das palavras de Billy Graham minha. Billy Graham foi questionado por que não se candidataria em cargos políticos nos Estados Unidos, se ele já foi conselheiro de vários presidentes, um homem que gozava de muito prestígio, que ajudava muita gente. Sabe o que ele respondeu? Ele disse assim: eu não me rebaixaria a tal ponto, eu já sirvo a um reino, já sirvo a um rei, já sirvo a um Deus, né? Ou seja, ele disse assim: querido, eu não vou me rebaixar, sair da posição que Deus me deu, do cargo que Deus me deu. O que ele estava dizendo? O meu cargo é superior, o meu nível está muito acima do nível de um presidente da república. O meu cargo é de um reino eterno, imutável, que vai durar para a eternidade. Esse reino aqui é transitório, é passageiro. Então, essa foi a resposta, e essa resposta que eu faço, as minhas palavras, eu faço a do Billy Graham. Amém? Que a paz do Senhor Jesus seja no teu coração. Fica com Deus e que Deus te dê discernimento e te ilumine para que você entenda se essa realmente é a vontade de Deus na tua vida. Se não for, querido, infelizmente você vai pagar um alto preço por estar onde Deus não te mandou estar. Fica com Deus, a paz do Senhor.